Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda. Por certo que você já ouviu falar a respeito da história de Adão descrita no livro de Gênesis. Mas o que você ainda não ouviu falar é que a história de Adão é a sua história. Porque você é o Adão descrito por Moisés lá na Bíblia. E você poderá testificar que eu estou falando absolutamente a verdade no decorrer deste vídeo. Entenda. Vamos começar pelo livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou através do seu Filho. Que fique bem claro que através dos profetas Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Mas através do Filho, exatamente como Deus falou. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 33, diz: E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Ou seja, através de Jesus, Deus falou através de parábolas, segundo o que aquela geração era capaz de compreender. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, afirma: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Uma vez que aquela geração não era capaz de suportar os assuntos espirituais, Jesus se utilizava de parábolas e ilustrações para ilustrar o reino dos céus aos homens. Mas, se Jesus não pôde ilustrar a realidade espiritual aos homens, por acaso Moisés o conseguiu no passado? Por certo que não. Dessa forma, podemos entender que a história de Adão descrita no livro de Gênesis é apenas uma ilustração, uma das maneiras que Deus se utilizou para repassar um entendimento inferior a nós. Entenda, tudo que está descrito no livro de Gênesis acerca da pessoa de Adão é apenas uma metáfora, fazendo alusão exatamente a mim e a você. Porque Adão significa homem natural, homem mortal. Todos nós somos homens naturais, homens mortais. Nós somos os Adãos. Você é o Adão. A história de Adão é a sua história. Moisés descreveu o que deve acontecer a nível espiritual com cada Adão de nós. Sim, com cada um de nós. Neste caso, tudo que foi descrito lá no livro de Gênesis é o que deve acontecer a nível espiritual com você. Porque a história é sua. Você é o Adão. Repito, você é o Adão. Aí você pode dizer, mas como assim que eu posso ser o Adão? Veja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é do céu. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O primeiro homem é Adão. Você é o primeiro homem. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Estamos falando a nível espiritual, entenda. Primeiro é o Adão, o natural. Depois, quando você vier a nascer do Espírito, é o espiritual. Quando diz que primeiro homem foi formado da terra é o Adão, está falando de você. Primeiro homem é formado é este natural. Este homem é o Adão. A história é sua. Você acha que eu estou enganado? Veja o que Jó descreve no capítulo 10, versículo 9. Ó Deus, lembra-te de que do barro me modelastes. Esta é a história de Adão. Adão foi modelado do barro. Jó está afirmando exatamente o mesmo, que ele foi modelado do barro. Porque a história de Adão é a história de todos nós. Veja o que Jó descreve no capítulo 33, versículo 6, aonde Eliú agora afirma acerca de Jó. Eliú diz: Sou igual a você, Jó. Diante de Deus, eu também fui formado do barro. Está vendo que Eliú também havia sido modelado por Deus do barro? O mesmo acontece na descrição do livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 8, aonde diz: No entanto, Deus, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, o Adão. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das suas mãos. Ou seja, todos nós fomos modelados do barro, porque todos nós somos Adão. A história de Adão
É uma maneira pela qual Deus descreveu o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós. E o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós é o nascimento do Espírito. E a descrição do nascimento do Espírito é a descrição do pecado original. No livro de Gênesis, foi descrito por pecado original. Já, através da pessoa de Jesus e dos apóstolos, eles descrevem como o nascimento do Espírito. Quando Adão ele comeu do fruto proibido, que é o pecado original, era proibido porque no dia que ele comesse deste fruto, ele haveria de nascer do Espírito. E isto simboliza a morte do natural. Uma vez que Adão se tornou como Deus, um ser espiritual discernindo o bem do mal, o homem natural teve que morrer. Uma vez que você nasce do Espírito, este homem natural morre. A descrição é a mesma. Neste caso, podemos entender que a história de Adão é uma maneira pela qual Deus se utilizou no passado para ilustrar através de Moisés o que deve acontecer a nível espiritual com cada um de nós, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Você é o primeiro Adão, alma vivente. Quando você vier a nascer do Espírito, você vai se tornar o segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão é carne e sangue. O segundo Adão é o próprio Cristo. Sim, esta é a descrição. Nós somos o primeiro homem Adão, carne e sangue. Quando viermos a nascer do Espírito, iremos nos tornar o último Adão, o próprio Cristo, espírito vivificante. O pecado, entenda, de Adão, o pecado original, é a transgressão da lei natural deste lugar, deste homem, da essência deste ser natural. Uma vez que você se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal, essa natureza humana, inevitavelmente, ela irá morrer, dando lugar assim ao homem espiritual. Neste caso, a transgressão de Adão não é realizado pelo homem natural. Por isso tem a influência da Eva. A Eva é o símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza a obra do Pai através de nós. É o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que transgride essa ordem natural para fazer com que o homem, carne e sangue, a alma vivente, se torne um espírito. Neste caso, o pecado original nada mais é do que nascer do Espírito. E a história de Adão nada mais é do que a sua própria história. Porque você é o primeiro homem. O primeiro homem é o natural. O segundo é espírito. O primeiro homem é o Adão. Este é o símbolo deixado por Deus descrito no livro de Gênesis. Todos nós somos modelados pelo Criador. Mas não estamos fazendo alusão ao homem carne e sangue, porque até mesmo isto é uma metáfora. Porque o homem que é feito pelo Criador, gerado pelo Criador, é o homem espiritual. Por isso que Deus diz que ele forma o espírito no homem. Sim, Deus gera o homem espiritual a partir do natural. Esta é a realidade que as pessoas ignoram. Não é o natural que é filho de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo afirma: primeiro é o natural, depois o espiritual. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Deus, quando diz que ele forma o homem, modela o homem do pó da terra, ele está fazendo alusão ao homem espiritual. Porque é este homem que é gerado pelas mãos de Deus. Deus gera o espírito neste homem que é o pó da terra. É o homem espiritual que é gerado por Deus. Este homem natural é gerado pelos nossos pais deste lugar. Entenda? Nós não somos filhos de Deus. Nós nos tornaremos filhos de Deus quando viermos a nascer do Espírito. Quando Deus gerar este homem espiritual, então nós seremos o seu filho. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.